Olá, meus queridos, que a paz do nosso amado e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua casa, na sua vida, na sua família. Está começando um programa Escola Bíblica, trazendo até você uma lição especial da nossa revista de adultos da CPAD. Hoje, de modo todo especial, neste final de semana, que se comemora o Dia das Mães. A lição é muito boa também, certamente vai abençoar todas as famílias aqui de Marabá, região. E aonde chegar a programação da TV Cairós 7.1, que você acompanha aqui no canal aberto, mas também na plataforma do YouTube. Você pode abençoar alguém encaminhando este link do programa para abençoar uma família, alguém que você conhece, tá bom? A lição de hoje é a lição de número 6 e vai tratar sobre expressando palavras honestas. Vai falar sobre o juramento, ainda no Sermão do Monte, quando Jesus estava ensinando os seus discípulos e também a multidão. Ele falou sobre um tema muito importante, a honestidade das nossas palavras e a desnecessidade agora, na dispensação da graça, de nós realizarmos juramentos. Por que Jesus falou isso? Qual foi o propósito do juramento e como nós podemos agora entender essa perspectiva na dispensação da graça, na dispensação do Espírito? É sobre isso que vamos nos deter hoje no programa Escola Bíblica. E eu quero desde já pedir que você acompanhe conosco aí a leitura do texto áureo da verdade prática e a leitura bíblica em classe. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 37, que nos diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática nos ensina que fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou voltar aquilo que não vai ter condições de cumprir. A leitura bíblica ela está em Mateus, no capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. Você pode acompanhar também aí na sua tela ou na sua Bíblia. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Amém. A lição 6, expressando palavras honestas, além da nossa introdução, ela vai tratar no ponto 1. Não devemos jurar nem pelos céus, nem pela terra. No bloco 2, nós vamos falar sobre as nossas palavras devem ser sim e não. E no terceiro bloco, nós vamos falar a honestidade com nossas palavras. Neste primeiro bloco, você acompanha aí, vamos falar sobre a lei do juramento, o propósito da lei do juramento e também de que não jureis nem pelo céu e nem pela terra. Portanto, são esses os tópicos do nosso primeiro bloco de hoje, um tema muito interessante, como você vê. Todos nós sabemos que fazer compromissos é uma realidade da nossa sociedade e nós temos isso também na Bíblia. A Bíblia também fala sobre o juramento, sobre os compromissos, sobre os votos. Em algum momento a Bíblia vai chamar esse juramento de voto. Quando a Bíblia fala de voto, ela não está falando desse voto eleitoral, de uma eleição, de eleger alguém, não. Ela está falando de compromisso, ela está falando de juramento, ela está falando de um propósito definido por alguém. E a Bíblia é muito enfática quanto a isso. E nós temos aqui a grata satisfação de ter nossos comentaristas conosco já aqui, o pastor Elias e também o pastor Edson, já estão aqui a postos para trazer comentários especiais dessa lição. Pastor Elias, é interessante que Jesus ele vai trazer uma mudança muito interessante
aqui no Sermão do Monte agora com relação ao juramento, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente precisa é compreender o que era o juramento na lei, como a gente pode compreender isso na lei, e por que Jesus chega e muda isso, né? O pastor Edson pode nos falar sobre isso. Então, eu gostaria de, agradecendo a sua estada conosco aqui, pastor Elias, pedir que o senhor nos fale um pouquinho nesse tópico 1, sobre a lei do juramento. Fique à vontade. Muito bem, pastor Marcos, Pai do Senhor a todos meus amigos que estão aqui, pastor Marcos, pastor Edson, e você que está aí do outro lado, certamente Deus tem algo extraordinário para somar positivamente na tua vida e na tua trajetória espiritual. Nós estamos diante de mais uma evidência importantíssima que integra o Sermão do Monte, e como as demais, ou como os demais fatores que já foram tratados aqui, pelo menos alguns dentre as lições já estudadas nesse trimestre, aqui apresenta-se mais um paralelismo também, e mais uma desnecessidade, tendo em vista que nós já estamos numa outra dispensação. Todavia, é importante que nós saibamos o que é isso e qual era a sua finalidade para aquele povo, para aquele tempo, naquela época, em que o próprio Deus estabeleceu esse fator chamado juramento, que o pastor Marcos já bem evidenciou, que era considerado uma lei, onde alguma pessoa, para fazer uma afirmação, para fazer uma declaração, e esta ser considerada verdade, ele tomava para si testemunha, como testemunha, elementos primordiais, elementos essenciais, e por esta razão, como, por exemplo, o nome do Senhor, entre outras coisas, e por esta razão é que esse elemento chamado juramento, ou voto, como o pastor Marcos já falou, levava um peso, uma carga de seriedade muito elevada, porque envolvia o nome do próprio Senhor. Tendo em vista que, de acordo com Êxodo capítulo 20, verso 7, que o nome do Senhor jamais deveria ser tomado em vão, ser falado de qualquer maneira, banalizadamente, então a lei do juramento era algo muito sério, inclusive quem jurava e não correspondia com aquilo que jurava estava sujeito às sérias penalidades que eram estabelecidas na lei. Nós vemos essa lei prevista em Números, capítulo de número 30, a partir do versículo 1 até o versículo de número 2, pastor Marcos, a palavra do Senhor nos diz: e falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor, ou fizer juramento ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca. Então, ele deveria corresponder à altura daquilo que ele falou. É claro que nós estamos agora num outro tempo e nós vamos perceber a desnecessidade desse aspecto do juramento. Todavia, digamos que o juramento aqui era um instrumento de instrução, era um instrumento de ensinamento que estava orientando o povo, estava indicando o povo para um tempo que já não haveria mais necessidade, porque agora o povo ia andar pautado na verdade. Então, esse juramento envolvendo outros elementos, inclusive o nome do Senhor, já não tinha a mínima necessidade. E nós vemos que quando o voto se trata de compromisso, isso é tão importante, nós temos agora como a título de cautela no Novo Testamento, que o próprio Salomão escreveu em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, ele disse assim: melhor é que não votes do que votar e não cumprir. Então, nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso, e tudo isso que nós estamos vendo reflete-se no Novo Testamento agora numa nova perspectiva que o Senhor Jesus vem explicitar no Sermão do Monte. Maravilha, pastor Elias. É interessante, o senhor falando aí sobre juramento, eu me lembrei também de Abraão, né, quando ele mandou o seu servo Eliezer buscar a noiva, não foi isso? Para o seu filho Isaque. Me parece que houve também um juramento ali, também uma promessa, né, pastor Elias?
Com certeza. E a gente percebe, pastor Marcos, que o juramento ele estava diretamente intrínseco, tanto na questão de Abraão, na busca de alguém para o seu filho, na questão lá com relação a Ló também, quando eles fizeram aquela espécie de tratado. Então, em todos os momentos, nós percebemos, aliás, a presença do juramento como um elemento, repito, instrutivo, com um caráter de ensinamento, orientando para que o povo, digamos, no futuro vivesse andando na verdade, né? Vivesse pautado na verdade, que é a essência do Evangelho e é, digamos que, o principal elemento da identidade cristã. Amém. Pastor Edson, nos fale um pouquinho sobre agora essa mudança, essa nova perspectiva que Cristo ele traz para os seus discípulos e para nós também, quando ele vai dizer que não se deve mais jurar. O pastor Elias falou que o juramento era uma realidade da lei e até mesmo antes da lei, né? Quando Eliezer ele coloca a mão ali abaixo da coxa de Abraão e promete que vai cumprir o que ele prometeu ali de buscar uma pessoa da parentela, né, para o seu filho Isaque. E agora Jesus diz que isso já não há necessidade, né? Por que Jesus estava falando isso? Você pode nos esclarecer aqui para os nossos queridos telespectadores? Fique à vontade, pastor Edson. Glória a Deus, a paz do Senhor, pastor Marcos, pastor Elias, a você, meu irmão, minha irmã, amiga que nos assiste nesta lição tão maravilhosa. Esse trimestre todo são lições muito enriquecedoras, porque vai tratar acerca do caráter do cristão. O caráter é aquilo que está em nós, aquilo que nós somos. Hoje, nós podemos perceber que, por muitas das vezes, as pessoas valorizam mais o carisma, que é importante, mas acabam deixando de lado o caráter, e o caráter é o essencial. O caráter é exatamente isso, é característica do cristão. A característica do cristão é sendo visualizado Cristo na vida do cristão. Quando nós olhamos Jesus falando em Mateus, todo acerca do Sermão do Monte, ele vai trazer profundidade, trazer ao verdadeiro entendimento, combater algumas situações que estavam acontecendo, a banalização, por exemplo, do juramento. Nós podemos observar que ele vai exatamente falar acerca dos juramentos que faziam acerca de Jerusalém, acerca dos céus, acerca da terra. E Jesus trouxe ali aquele entendimento, porque, de certa forma, os hipócritas, né, os fariseus, escribas, eles, de certa forma, criaram categorias de juramento. Quando se não jurava diretamente por Deus, mas jurasse por Jerusalém, por alguma coisa, ali teria menos peso, menos verdade para que pudesse ali se cumprir. Mas aí Jesus veio dizer exatamente isso. Ele veio dizer, olha, quando você jura por Jerusalém, quem é o rei de Jerusalém, o grande rei de Jerusalém? O próprio Deus. Quando você jura pela terra, quem é a terra o quê? Escabelo dos pés do Senhor. Então, trouxe a dimensão que quando a pessoa apontava para qualquer dessas situações, desse juramento, estava apontando exatamente direto para o próprio Deus. Então, Jesus já estava trazendo a questão que já foi bastante falada aqui, acerca da verdade que agora estava instituída. Nós não precisamos agora de algo externo para validar uma afirmação nossa. Nós agora temos o Espírito Santo de Deus e é característica do cristão já viver na verdade, não precisa mais estar vinculando a palavra dele com alguma coisa externa. Agora nós temos diretamente já a verdade em nós, nós andamos na verdade, Jesus é a verdade, é o caminho, e nós começamos agora já a trilhar, por isso nós não precisamos mais jurar. E como o pastor Elias falou, que em Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 vai falar, que é melhor que não vote do que votar e não cumprir. Eu lembro assim porque tem muitas situações que às vezes o homem, o cristão se encontra, que vai fazendo votos. Se está desempregado, ele começa a fazer votos acerca do salário quando recebeu o primeiro salário. E muitas das vezes vai colocando votos difíceis, que é fácil fazer quando está numa situação difícil, mas quando de fato a situação muda, o que acontece? Muitas vezes tem dificuldade de cumprir. Então, nós temos que trazer esse entendimento que nós cristãos não precisamos mais votar. O que nós precisamos é ter verdade naquilo que falamos. Eu lembro, por exemplo, de um voto, acerca do voto, o voto de Jéfté, por exemplo, em Juízes capítulo 11, onde ele está numa circunstância adversa e faz um voto com o Senhor, se o Senhor desse vitória a ele. E ele prometeu que a primeira pessoa que saísse da casa dele, ele ia sacrificar, apresentar o Senhor em holocausto. E quem sai? A filha.
Deus dá vitória, quando ele chega na casa, a primeira que sai é a filha. Então, louvado seja Deus, porque ele cumpriu com aquilo que fez, mas às vezes o voto é muito difícil de se realizar, de se cumprir. Então é melhor que o cristão não vote e viva na verdade, viva exatamente naquilo que Jesus ele veio nos trazer, que é para que nós venhamos viver correto, viver na verdade, que a nossa palavra não seja palavras vãs, vazias, mas que nós tenhamos caráter, o caráter. Estamos trabalhando exatamente sobre o caráter e nós temos que caminhar sempre assim, voltado no caráter, voltado na verdade, porque aí o cristão não precisa estar vinculando alguma coisa, mas ele já anda na verdade, porque o Senhor está em nós, habita em nós. Maravilha. Eu me lembro aqui, pastor Elias, pastor Edson, queridos irmãos, quando a gente era menino, a gente tinha muito essa questão do jurar, né? Tu jura, quando a gente se referia a alguma promessa, algo que a gente ia fazer para um outro colega, um outro amigo, aí o amigo perguntava, tu jura mesmo? Tu vai fazer mesmo? Né? Então, assim, tu jura pelo teu pai, pela tua mãe, havia aquela brincadeira. Então, mas faltava essa compreensão. De que não há necessidade de um juramento solene quando a nossa vida é uma vida pautada na verdade, é uma seriedade, é uma honestidade. As pessoas sabem que aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa, ele falou, ele vai cumprir, ele comprou, ele vai pagar. Né? E é nessa perspectiva que a gente precisa compreender o juramento, a promessa. Agora, claro que existem circunstâncias onde o juramento ele existe ainda, onde o compromisso ele é da natureza do ato, como por exemplo no casamento, né, pastor Edson? No casamento, os votos matrimoniais fazem parte da própria solenidade da exigência, né? É preciso que haja o cumprimento de promessas, porque existe ali também deveres recíprocos, né? E isso é maravilhoso. Nas formaturas também, né, pastor Elias? Quando os formandos estão lá, eles fazem um juramento também, né, de poder executar, de cumprir a sua função, a sua profissão, observando alguns ditames que já estabelecidos, né, da ética, do bom proceder e tudo. Então, o juramento em algumas solenidades, formalidades ainda existe, mas para negócios, para tratativas pessoais, é muito importante que as pessoas, e Jesus está querendo nos trazer para um nível mais elevado, né? Que é exatamente a intenção do coração, tá bom? Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco, no terceiro bloco, porque o programa está só começando. A gente vai para um intervalo, um breve intervalo, e a gente já retorna com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Nós aguardamos por você, tá bom? Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica. Você que ligou agora o canal 7.1 da TV Cairóis, nós estamos falando sobre o Sermão do Monte, os valores do Reino de Deus na revista de adultos da CPAD. E hoje na lição de número 6 falamos sobre o juramento, sobre o compromisso, sobre as palavras. E o tema é expressando palavras honestas. E nesse segundo bloco, quero que você acompanhe na sua tela, nós vamos tratar sobre alguns pontos interessantes da nossa lição. No subtópico 1, como deve ser o nosso falar. Subtópico 2, o sim e o não na vida de Paulo. E subtópico 3, o que passar disso é uma procedência maligna. Vamos tratar sobre isso agora nesse bloco. E o tema está esquentando um pouquinho. Pastor Edson Nascimento, nos fale um pouquinho como deve ser o nosso falar na perspectiva que Jesus ensinou aqui. Pastor Marcos, a questão do falar é algo muito essencial. Nós temos que ter muito cuidado, muito zelo pelo poder que a palavra contém. Quando nós olhamos em Gênesis, nós vamos ver que Deus cria todas as coisas através da palavra. Lá vai estar escrito, e disse Deus. Então, ali já é remetendo para o poder que tem na palavra. Quando nós olhamos em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da língua.
Então, por isso que tem que haver um zelo, por isso que Jesus ele vai trazer esse ensinamento acerca da palavra, acerca daquilo que falamos. Aquilo que nós falamos deve ser exatamente algo que está dentro do nosso coração, tem que ser com a verdade, porque na língua, na palavra, há poder. Nós observamos que, por falta de vigilância nas palavras, tem pais matando filhos. Nós olhamos que, por falta de vigilância pela palavra, tem funcionários destruindo as suas próprias empresas. Nós olhamos que, por causa da falta de vigilância da palavra, do cuidado no falar, tem pessoas matando o ministério, pessoas destruindo as suas próprias congregações pela a mal conduta no falar. Então, Jesus vai trazer exatamente essa dimensão. Quando nós olhamos a questão do crente viver sobre o sim ou não no falar, fala sobre um caráter firme, sobre algo verdadeiro, algo que não vai ficar mudando. Nós não precisamos mais viver sobre juramento, penhorando a nossa palavra com algo acima. Não, a nossa palavra ela tem que ser algo confiável, porque nós somos hoje restaurados, nós somos revestidos do novo homem, o Espírito Santo habita em nós. Então, se o Espírito Santo habita em nós, todo o nosso proceder tem que ser bom, todo o nosso falar tem que ser bom, as nossas palavras têm que gerar vida e não morte, as nossas palavras têm que gerar bênção e não maldição. Não pode, da mesma fonte, sair palavras boas ou palavras ruins, não, tem que ser somente coisas boas, porque assim é o nosso coração, assim o Espírito Santo está em nós. Quando nós olhamos em Lucas, capítulo 6, versículo 45, vai dizer que o homem bom tira coisas boas do bom tesouro que está no seu coração, e o homem mau tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Em Salmos de número 119, verso 11, vai dizer: escondi tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, escondi, guardei, plantei a palavra na raiz, na minha essência, no meu coração. Assim a minha boca, a nossa boca, o meu corpo, as minhas ações não irão ferir o meu próximo, não irão ferir ao meu Senhor, desagradar. Nós temos que viver zelosos por aquilo que falamos, nós temos que zelar pelo nosso coração. Quando Jesus traz a profundidade nesse sermão do monte, da montanha, nós vamos ver que ele vai apontar para o coração, porque todas as nossas ações, seja no falar, seja no realizar, seja no físico, tudo isso vai proceder do nosso coração. Por isso nós temos que ler a palavra, comer a palavra, impetrar ela dentro do nosso coração, e para que assim possa haver mudança na nossa essência. Mudando a nossa essência, nós mudamos as nossas ações. Por isso que o Espírito Santo e Jesus, ele trabalha primeiro dentro de nós, porque nós seremos reflexo do que habita dentro do nosso coração, e assim nós temos que continuar fazendo, vivendo na verdade. Amém, glória a Deus. Eu queria ler um texto que está aqui no livro de Salmos, o Salmo de número 15, né? Salmo também tem capítulo, na verdade foi dividido também em versículos, né? Em capítulos. O Salmo 15, aqui no versículo 4, diz assim: aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. É aquela pessoa que tem palavra, né? Quando a gente vai para o Salmo 19, no versículo 14, a gente vai encontrar também uma expressão interessante do salmista. Ele vai dizer assim: sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e libertador meu. Aquilo que o pastor Edson disse, a partir dos pensamentos, a partir do coração vem as palavras, vem os juramentos, vem o cumprimento dos juramentos, né? Mas o salmista no Salmo 15, ele vai dizer que aquele que vai habitar no tabernáculo do Senhor, aquele que vai estar no santo monte do Senhor, é aquele também que promete e cumpre, é aquele que anda na verdade, não é, pastor Elias? Pastor Elias, gostaria que o senhor continuasse nos falando, e agora num aspecto interessante, porque Paulo viveu isso, ele foi questionado em algum momento, né, sobre essa questão do prometer e não poder cumprir. Como é que foi isso, pastor Elias?
Muito bem, pastor Marco. A gente percebe aqui, no contexto, que por mais que uma pessoa honesta, por mais que uma pessoa que fale e viva na verdade, que ande pautado na verdade, não é pelo fato de ele andar na verdade que ele deixa de estar sujeito a determinadas limitações, a determinadas impossibilidades, porque muitas das vezes o que a gente está evidenciando aqui é a correspondência entre aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, ou seja, um alinhamento direto, uma harmonia entre as minhas palavras e as minhas obras. Então, quando existe essa não correspondência das minhas obras em relação àquilo que eu falo, aí nós possivelmente seremos taxados como escriba, como fariseu. O próprio Senhor evidenciou isso em Mateus capítulo 23, que eles falavam, mas não viviam aquilo que eles falavam, aquilo que eles pregavam. Diante dessa situação, nós temos que evidenciar isso, que apesar de que um homem pode sim falar a verdade, viver na verdade, todavia ele está sujeito a isso. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 1, ele é alvo ou ele é objeto de acusação por seus opositores, porque determinadas vezes ele se comprometeu a ir a Corinto, mas as circunstâncias o impossibilitou de ir a Corinto naquelas ocasiões em que ele prometeu. Então, os seus opositores encontraram um momento oportuno para lhe acusar, e aí é nesse momento que Paulo vem evocar assim, a sua conduta reta, a sua conduta na verdade, a sua conduta em correspondência daquilo entre aquilo que ele fazia e aquilo que ele falava. De modo que no capítulo 1, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 12, ele diz assim: porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e maiormente convosco. Então ele está dizendo que acima do que alguém pode falar ou deixar de falar, a consciência dele é o juiz, é o elemento que está dando testemunho dele, que ele vive na verdade, que ele fala a verdade e que ele prima por esta verdade. No versículo 17 ele diz assim: e deliberando isso, usei porventura de leviandade, ou o que delibero, o delibero segundo a carne, para que haja em mim sim, sim e não, não. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que ele não é uma pessoa de duas identidades. Ele não é uma pessoa de duas palavras. Ele bebe apenas de uma fonte. Como ele bem expressa em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 21, ele diz assim: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É claro que aqui está se tratando lá da situação do ato de Santa Ceia, mas ele está falando de situações de pessoas que vivem num estado de dubiedade também, apresentando dois caráteres, duas identidades, duas performances. Isso é muito perigoso para o cristão. Então, ele estava dizendo que o maior testemunho dele era a sua própria consciência. Eu gosto, pastor Marcos, pastor Edson, de Romanos capítulo 9, versículo 1, ele diz assim: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha própria consciência no Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo tinha muita consciência de que o caráter, de que a conduta moral dele, pautando-se na verdade, era determinado pela sua própria consciência, e essa própria consciência ela dava o testemunho na pessoa do Espírito Santo, e não propriamente o que os seus opositores falavam ou deixavam de falar acerca da sua conduta. Amém. Interessante esse caso com Paulo. Então a gente aprende uma lição aqui com o episódio de Paulo, de que às vezes as pessoas podem não cumprir aquilo que prometeram, mas por uma razão justificável, né? A gente só não pode fazer dessa justificativa uma constante, uma regra na nossa vida, né? Então é preciso ter o cuidado, mas também não ser tão rigoroso com as pessoas a ponto de não entender as suas justificativas, né? Aqui em Efésios, no capítulo 4, queridos,
o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Efésios capítulo 4, versículo 25. Deixai a mentira e falai a verdade. É muito importante isso, queridos. E aqui, encerrando o subtópico 3 deste bloco, fala que o que passa disso é de procedência maligna, ou seja, a fonte de todo engano, a fonte de tudo aquilo que não é verdadeiro, a fonte é o diabo. E está lá em João, o Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44, está escrito assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse aqui é o diabo, ele é o pai da mentira. Toda mentira tem uma fonte no diabo. Então nós temos que ter muito cuidado, né, com relação à mentira, porque a mentira tem a sua fonte no diabo. É melhor falar a verdade. A verdade, ela traz segurança para a gente, não é, pastor Edson? É verdade, pastor Marcos. A questão quando nós olhamos para a batalha cósmica, antes de ser entre o bem e o mal, é sobre a verdade e a mentira. Nós vamos olhar em Gênesis, que vai exatamente, Deus vai falar para Adão e Eva para não comer do fruto. A serpente, ela vai falar perguntando: Deus falou assim para vocês? E vai dizer: sim, falou assim. Certamente vocês não vão morrer. Então, Satanás estava dizendo que Deus estava mentindo. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras, corroborando com aquilo que o pastor Elias falou. Hoje nós vivemos num mundo muito conectado. Nós vivemos num trânsito caótico, então às vezes você marca um compromisso para um horário e não consegue chegar. Isso é possível? É possível. Tem circunstâncias que estão fora do nosso controle. Você às vezes pega um engarrafamento, um pneu de um carro fura, um motor apresenta um problema. E eu acho lindo em Tiago, até para essas situações a gente tem como também, de certa forma, se precaver se nós fizer o que Tiago, capítulo 4, do 13 ao 15, vai falar, que diz assim: ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para aquela cidade, passaremos um ano ali, venderemos, ganharemos dinheiro. Em vez disso, nós devemos falar assim: se Deus permitir, se Deus quiser. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa questão com a palavra, porque como o pastor Marcos leu aqui, a única coisa que Satanás é pai, na Bíblia vai dizer, o resto tudo ele é imitador, que vai dizer que ele é pai, só pai da mentira. Então, nós temos que andar na verdade, para que nós não venhamos ser chamados de filhos de Satanás, aquele que mente, né? Então, amém, realmente, a gente tem que ter cuidado. Louvado seja Deus. Bom, meus queridos, o tema é interessante, muito bom, falando sobre a honestidade das nossas palavras, mas nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o terceiro bloco do programa Escola Bíblica. Programa Escola Bíblica de volta no terceiro bloco, já estamos caminhando para o final, tratando da lição de número 6, honestidade, expressando honestidade nas nossas palavras. É um tema muito bom, falamos sobre o juramento, falamos sobre a nova perspectiva na graça, quando Jesus disse que o juramento agora ele é dispensável, tá bom? Porque nós precisamos andar na verdade, viver a verdade, a nossa palavra tem que ser sim e sim mesmo, e quando for não, não. É interessante, queridos pastores Edson e pastor Elias, né? Aqui nesse bloco nós vamos falar um pouquinho mais sobre honestidade e alguns outros pontos que eu quero que os irmãos acompanhem na tela. O subtópico 1 vai falar sobre a palavra honestidade. O subtópico 2 é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? É uma interrogação. E no terceiro subtópico a gente vai falar sobre o testemunho, dando testemunho, tá bom? É muito interessante essa perspectiva da palavra, da honestidade, no mundo em que a gente percebe, pastor Elias, digamos assim, um império do engano.
há um espírito de engano, as pessoas vivem uma farsa, elas querem transparecer algo, e isso também prejudica nos relacionamentos, nos contratos, nos negócios, na palavra empenhada, porque nem tudo o que a pessoa diz às vezes corresponde à realidade, não é, pastor? Agora, a integridade, ela é um pressuposto, não é, dessa capacidade que nós temos de poder honrar com o nosso compromisso, né, pastor? Com certeza, pastor Marco. A gente já falou aqui neste programa que a verdade, a transparência é uma das marcas maiúsculas, digamos assim, da identidade do verdadeiro e sincero cristão. Nós estamos vivendo numa época, como o Senhor já falou, que a mentira, o engano está imperando, está dominando, e muitas das vezes ser honesto, aquilo que deveria ser uma conduta comum e deveria ser uma praxe, digamos, no nosso dia a dia, quando alguém procede com honestidade, já é motivo de ir para os jornais, é motivo de ir para um destaque, alguma coisa assim, de uma publicação maior, porque ele procedeu de forma contrária àquilo que uma grande maioria da sociedade está procedendo, que é desonestamente. Há muitas pessoas que até se dedicam a fazer testes sociais por aí afora, filmando, colocando pessoas sob determinadas provas, sob determinados testes, e a grande maioria procede desonestamente. Então, infelizmente, a desonestidade tornou-se uma marca da sociedade como um todo. Por isso que a pessoa que procede honestamente, conforme requer a palavra de Deus, conforme nos orienta a palavra do Senhor, ela é destaque, ela é sinônimo de confiança, ela é sinônimo de honra, ela apresenta honradez. Então, nós vemos que a palavra honestidade significa, é uma virtude, né, daquele que é correto, daquele que é sincero. Esta palavra, no contexto bíblico, ela procede, aqui onde nós estamos estudando, ela procede do hebraico e vem de yashar. Yashar significa reto, honesto, correto, direito, né, plano, certo, justo. Então, infelizmente, nós chegamos a um tempo que ser justo, ser honesto, ser direito, procurar ser reto e proceder com retidão parece algo assim acima da média, mas na verdade é o que o Senhor já recomendou e requer de nós, que nós vivamos nesta honestidade. Alguns homens na Bíblia são exemplo disso, e a gente vê aqui em primeira instância que Jó foi um homem do qual o próprio Deus deu testemunho dessa honestidade, desta retidão, e deu testemunho dele para o seu maior opositor, que era Satanás, naquele momento, dizendo: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, homem reto, homem fiel, homem temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Jó é evidenciada, e até hoje isso se faz muita ênfase quanto à vida de Jó, porque é um contraponto, digamos assim, bem gigante em relação à característica da atual sociedade. Outro homem também que é evidenciado como justo, como reto, já agora no Novo Testamento, ou no contexto neotestamentário, é Cornélio, em Atos capítulo 10, versículo 22. Aquele homem que dava esmola, que as suas esmolas chegaram ao céu, que era visto pelo próprio Deus, era por causa da sua vida de retidão, da sua vida de honestidade. Entre outras pessoas, a gente percebe também Daniel, era um jovem, apesar de jovem, um jovem zeloso e que posteriormente ficou velho, mas todo o tempo apresentando um caráter íntegro e uma conduta digna de ser observada. O apóstolo Paulo também, pastor Marco, do ponto de vista moral e espiritual, era um homem íntegro, era um homem que passou por uma transformação e depois viveu, sim, pautado na verdade, já falamos aqui no bloco anterior. Todavia, vale ressaltar que ele mesmo evidencia com muita contundência, dizendo: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Alguém achar-se habilitado para falar isso para uma igreja, para o povo, ele deve ter muita convicção e firmeza de caráter na presença de Deus. Amém. Muito interessante essa pontuação do pastor Elias. Pastor Edson, no subtópico 2 aqui, ele vai fazer uma pergunta, né? É possível ser honesto
com nossas palavras neste mundo. Meu Deus, realmente quando nós olhamos aí uma pergunta e como está essa interrogação no ponto 2, a gente pergunta para nós mesmos e eu pergunto para você, é possível viver, ser honesto nesse mundo tão com os valores deturpados, onde a desonestidade, ela de certa forma impera nos negócios, no proceder, no seu trabalho? E o que eu tenho a afirmar é que tem como sim nós viver honesto nesse mundo. Nós precisamos estar totalmente revestido. O novo homem, a nova natureza, dependente do Espírito Santo, conduzido pela palavra, ele tem esse revestimento para ser diferente no meio da sociedade tão caída. Nós temos em nós a força, aquilo que nos faz viver honestamente. Aí, bem da verdade, que nós precisamos também ter muito pulso. Por quê? Porque chega muitas situações que nós temos a facilidade de caminhar ou descaminhar, sair da linha reta. Quando vamos olhar para Jó, que Deus vai testemunhar, vai dizer que é um homem reto. O que é reto? É uma pessoa que não desvia nem para a esquerda nem para a direita, mas continua em retidão. Vem as tentações neste mundo para te fazer desviar, ser desonesto. É no trabalho. Eu trabalho com uma área que é muito melindrosa nessa situação. Então, você tem que dizer não todo dia. É você repreendendo a tentação, todo dia é você lutando contra a velha natureza, assim sempre alimentando o Espírito que há em nós. Porque quando nós alimentamos o Espírito que há em nós, o Espírito Santo, aí nós somos fortalecidos. Nós não resistimos a essas tentações por algo especial em nós mesmos. Não, é a presença de Deus na nossa vida. Nós temos que sempre andar assim. Por mais que, quando nós olhamos para o ímpio, aquele que age desonestamente, nós até às vezes percebemos, olhamos e achamos assim, nossa, mas prospera mais do que eu que trabalho retamente, nossa, mas vive melhor do que eu. Não, isso é ilusão, isso é coisa do inimigo, porque na verdade aquele que trabalha honestamente, aquele que vive honestamente, ele permanece, porque a sua base é sólida, a rocha é Jesus, e a verdade ela não passa, ela permanece. Muitas das vezes você olha essas pessoas que prosperam mentindo, desonestamente, e você vai olhar que é só por pouco de tempo. Logo, logo cai, porque a casa deles, o negócio está alicerçado na areia. Mas nós não, nós firmamos os nossos pés na rocha, vivemos na verdade, por mais que seja difícil, porque não é fácil. Mas quando nós dizemos não para a desonestidade e vivemos honestamente, nós somos mais do que vencedores e abençoados pelo nosso Senhor. Então é possível sim, nós viver nessa sociedade, ser honesto, é possível, desde que nós verdadeiramente sejamos revestidos, vivemos na palavra, firmes e fiéis ao nosso Senhor. Amém. Pastor Elias, queridos irmãos que nos assistem, é muito interessante a gente ver a perspectiva do cumprimento da palavra, dos nossos juramentos, dos nossos compromissos, em família também, né? Eu gostaria de trazer essa perspectiva, criar os filhos na verdade, onde os pais, eles cumprem aquilo que prometem para os filhos, e os filhos também obedecem aos pais, andam na verdade. Isso é um ponto importante, né? Hoje, as famílias, elas estão também sofrendo um ataque muito grande, né, do inimigo, porque às vezes a verdade ela não está prevalecendo ali em família, né? Isso é um ponto muito importante. Então é muito interessante que a família ela viva e se trate, se relacione, mas pautada na verdade, na sinceridade, na honestidade, né? Muitos casamentos que não vão à frente porque os cônjuges escondem uma coisa do outro, e aí o outro descobre, e aí gera uma insegurança. Filhos que também mentem para os pais, dizem que estão na casa de alguém, estão no colégio, estão na casa de alguém. Enfim, esse tipo de comportamento, ele é muito ruim para a família. E eu quero deixar um conselho para você que nos assiste, tá bom? Paute sua vida na verdade. É tão bom quando a mulher ela tem segurança no marido e o marido tem segurança na mulher. Quando os pais têm segurança nos filhos, o filho diz, pai, eu vou em tal lugar, e o pai sabe que ele vai estar naquele lugar, que ele vai chegar no horário prometido. Isso fortalece os relacionamentos, isso gera segurança, isso gera credibilidade nos relacionamentos. É o patrão que confia no seu funcionário, é o funcionário que acredita no seu patrão. Nós precisamos restaurar isso numa sociedade que está caída, infelizmente, que está, infelizmente, contaminada. Aquilo que
Isaías, ele fala lá no seu livro, aqui no capítulo de número 5, ele vai falar lá no versículo 5. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, fazem do amargo doce e do doce amargo. É uma inversão de valores. Tá? Hoje nós estamos vendo isso, é uma discussão tremenda aí que a gente não vai entrar nesse ponto, nas questões políticas aí. Uma hora a pessoa diz que é de Deus, outra hora a pessoa defende o aborto, outra hora a pessoa diz que é de Deus, outra hora está falando uma coisa absurda. Então nós precisamos ter postura, né? E nós precisamos ter o Espírito do Senhor na nossa vida, porque o Espírito do Senhor é o Espírito da verdade. Uma pessoa que anda na verdade vai apoiar a mentira? Não pode. Uma pessoa que anda na verdade vai apoiar quem defende a mentira? Quem é contrário à palavra? Quem é contrário à verdade? É uma reflexão que eu deixo para nós. Nós precisamos ter esse cuidado, tá bom? Em família, nos nossos negócios, nosso tratamento, tá bom? Porque hoje as pessoas elas vivem na mentira e tem mais, elas acham que todo mundo vive mentindo. Porque o mentiroso é assim, pastor Edson. Por ele ser mentiroso, ele acredita que todo mundo mente também. Que não pode ter também pessoas que vivam na verdade. E nós sabemos que a maioria das pessoas, elas andam honestamente, na verdade, né, pastor Elias? Tem a sua vida pautada na verdade. Isso é um ponto importante para a gente também não criar uma descrença total, né? Com certeza. Inclusive, pastor Marco, uma das razões pelas quais o juramento existia era justamente essa possibilidade de a palavra da pessoa ser colocada em dúvida e tudo, e ali o próprio juramento gera uma espécie de indício de que ali não havia verdade. Então, a gente tem que... É aquela história que muita gente diz que o bom pagador, ele tem dificuldade de cobrar. Agora, o que é veaco, ele tem facilidade de cobrar os outros, ou seja, ele cobra facilmente. Da mesma forma, o mentiroso, ele pensa que os outros sim andam igual ele, mentindo ou fora da verdade. A título de testemunho, né, pastor Marco, a gente sabe que nós, na condição de igreja, o próprio apóstolo Paulo diz que a igreja é coluna e firmeza da verdade. E João escreve na sua segunda e na sua terceira epístola, dizendo que não há maior alegria, ele evidenciando, porque para mim não tenho maior alegria do que saber que vocês, os meus filhos, estão andando na verdade. Maravilha, que bênção, né? Isso traz segurança, traz alegria, né? Então, quem anda na verdade, quem fala a verdade, pisa firme, anda seguro, anda de cabeça erguida, tá certo? Não tem do que temer. Tá bom? As pessoas podem até inventar uma história contra a pessoa que anda na verdade, mas essa história não vai se sustentar. Nós estamos vivendo o tempo aí das fake news, né? Fake é uma expressão em inglês que significa a mentira também, né? Aquilo que não é verdadeiro, a notícia falsa, né? E a legislação brasileira fala sobre o falso testemunho, né? É um crime, né? A pessoa que depõe em juízo, a pessoa que depõe no inquérito, em um processo administrativo, e ela vai lá e fala uma mentira. A Bíblia é muito forte sobre isso, né? Isso, pastor Marcos, e falando exatamente também sobre fake news, as pessoas têm que entender, por mais que a palavra venha em outra língua, ela continua sendo mentira, continua sendo fake. E nós, hoje que vivemos em redes sociais, hoje usamos muito as redes sociais, o WhatsApp, eu vejo muito compartilhamento de notícias. As pessoas nem vão verificar a veracidade, se aquilo é verdade ou não, mas já sai compartilhando. E nós temos que ter cuidado com isso, porque quando nós compartilhamos, é como nós estivesse assinando embaixo, dando o nosso veredito que é verdadeiro. Então, nós temos que ter cuidado, porque às vezes nós nem estamos criando a mentira, não estamos criando a mentira, mas estamos compartilhando, vinculando ela, e está acontecendo muito isso. Estamos disseminando, né, pastor? Disseminando, é verdade. Nós estamos sendo cúmplices com aquela mentira, né? Precisa ter muito cuidado, examinar se aquilo é verdadeiro. Outra coisa que eu vejo muitas pessoas dizendo, estamos orando, vamos orar, e aí a pessoa não ora. Isso é um cuidado que a gente tem que ter. Fulano, estou orando por ti, mas nem orou. Meu Deus. Então, se você diz, eu vou orar por você, ore mesmo. Isso. Ore mesmo, tá? Ontem uma pessoa me pediu uma oração e aí eu falei, eu vou orar. Aí, quando passou o dia, aquela correria, e aí eu disse, eu prometi que ia orar. Quando chegou em casa, já tinha uma outra necessidade. Eu falei, meu bem, vamos orar
por fulano, porque ele me pediu oração e eu falei que hoje à tarde nós iremos orar por ele. E aí nós paramos tudo que estavam fazendo e também o compromisso de sair naquela hora e nós dobramos os joelhos e oramos. Porque se a gente diz que vai orar, a gente tem que orar. Seja no carro, seja no trabalho, mas a gente precisa orar. Porque isso é um compromisso da palavra, né? Então, a recomendação de Jesus é essa: seja a vossa palavra sim, sim, e quando for não, não. É importante a gente entender esses textos, porque Jesus está dizendo que nem sempre a gente pode dizer o sim. Exatamente. Tem hora que tem que dizer o não. Tá? Às vezes a gente não quer dizer o não e diz sim, mas não pode cumprir. É um grande perigo, um grande risco, né? Quando a gente deve dizer o não e acaba dizendo sim. Tá bom? E aí depois não consegue cumprir. Então, se você não consegue cumprir, e aí vem aquilo que o pastor Elias falou, remetendo a Eclesiastes 5, né? É melhor você não votar do que votar e não cumprir. Bom, esse tema é interessante porque faz parte da nossa vida, do nosso cotidiano, mas a gente vai ter que parar por aqui, tá bom? Já entendemos hoje sobre a lição, o que é um juramento, como é agora desnecessário esse juramento na nova aliança e como agora o cristão deve andar na verdade, falar a verdade com o seu próximo, evitar a mentira, porque o diabo, ele é o pai da mentira. Pastores Elias Gomes e Edson Nascimento, vamos concluir o nosso programa aqui por hoje com aquele gostinho do quero mais, porque no próximo programa, na lição 7, nós vamos falar sobre não retribua pelos padrões humanos, é a questão da vingança, é a questão de não devolver o mal por mal, não pagar o mal por mal. Tudo isso será no próximo programa, continuando o Sermão do Monte, e você é convidado a permanecer no nosso programa e também compartilhar com seus amigos, com seus irmãos. Você pode ir lá na plataforma do YouTube participar também, dê o seu like, participe, comente, nos ajude a difundir a palavra de Deus. Nós vamos terminar agradecendo a Deus por essa lição tão preciosa que o Senhor tem nos dado até aqui. E eu quero pedir ao nosso querido pastor Elias Gomes que nos despeça em oração, orando pelas mães hoje, né? Esse final de semana comemora-se o Dia das Mães, né? Convencionalmente aí na sociedade. E nós queremos parabenizar todas as mães, Deus abençoe, não só hoje, né? Não só nesse final de semana, todos os dias é o dia daquela mãe cuidadosa, daquela mãe de oração. E nós estamos precisando muito, muito mesmo das mães de oração, porque os dias são maus. Então, mãezinha querida, não deixe de orar pelos seus filhos, não deixe de orar pela sua família, porque Deus lhe chamou para ser uma intercessora na presença de Deus, tá bom? Pastor Elias. Muito bem, pastor. Só finalizando, dizendo aquele texto que está em 2 Coríntios 13:8, diz que porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade, ou a favor da verdade. Oremos. Bendito e amado Deus, Todo-Poderoso, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, nós te agradecemos pela tua lealdade, te agradecemos, Senhor Deus, pelo teu sustentar, por tudo que tu tens feito em nossas vidas. Abençoa o teu servo, ó Pai, pastor Marcos Melo, abençoa o teu servo, pastor Edson, Senhor Deus, toda a sua família, vem nos abençoar, Senhor, de uma maneira inigualável. Abençoa o teu servo, ó Pai, pastor Salles, toda a sua família, ó Pai, guarda a casa dele, guarda, Senhor Deus, a tua igreja aqui em Marabá, que Deus, todos sejam, ó Pai, tremendamente abençoados em toda a região onde este programa, Senhor, estiver chegando, ó Pai, que chegue também a tua presença, que chegue o teu favor, ser conosco, ó Pai, em tudo nós te agradecemos, nós te suplicamos em o nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos, e até o próximo programa Escola Bíblica, se Deus permitir.